A gente vai estar iniciando o estudo do livro A Torá, a Bíblia e a Kriya Yuga. A gente está em um livro hoje relacionado praticamente às escrituras sagradas, como a Torá e a Bíblia, que o próprio autor ele colocou ali como uma forma de podermos melhor compreender o quanto essas escrituras estão dentro da Kriya Yoga e vice-versa. Então a gente vai estar iniciando pela introdução. O que é a Bíblia? Por que devemos lê-la? Aqueles que leram a Bíblia raramente a compreenderam. É muito difícil entender o seu real significado. Certa vez, durante meus dias escolares na Índia, o sino tocou antes do início de uma prova. 3 horas depois, quando o tempo da prova terminou, outro sino tocou. Assim, o sino soou 2 vezes, no início e no fim da prova. No começo de sua vida, um sino toca e no final outro sino anuncia a sua morte. No intervalo desses dois sons está a sua vida. A Bíblia é o livro, o conhecimento, a experiência que nos permite ser aprovados no exame de nossa vida. A cada momento estamos nos apresentando para o exame. Todos os momentos fazem parte da prova. Estamos percebendo a respiração ou não? Estamos amando a Deus ou não? Para sermos aprovados no exame, devemos descobrir como viver nossas vidas, fazendo uso da divina sabedoria da Bíblia, pois ela é o livro que pode trazer plenitude à vida. Então, até hoje, por diversas autores, editoras, que vêm reeditando a Bíblia, modificando-a a seu bel prazer, até hoje nós não conseguimos entender ou compreender. E quando queremos compreender, duas coisas acontecem. Ou nós vimos ela à base da nossa ignorância, criando uma espécie de sectarismo ou ortodoxia relacionada a uma religião que interpreta a Bíblia de acordo com seus preconceitos, de acordo com seus medos, de acordo com seus ódios, de acordo com suas ambições e etc. A outra, nós procuramos interpretá-la de uma forma que nós achamos que é correta e adequada, e criamos aí uma grande confusão. Então, a essência da Bíblia, que se divide ali no Novo e no Velho Testamento, até hoje, até hoje não foi compreendida, não foi praticada como realmente é para ser. E nisso criou-se grandes problemas no meio religioso, tanto que é tão visível isso que nós vimos a discórdia entre as religiões, acreditando que ali são portadores da verdade, mas não compreenderam ainda, porque lá no Evangelho, né, na Bíblia, retrata que Deus é a única verdade. E que verdade é esse que essas pessoas se apossam? Então, o autor ele vai nos trazer à luz da interpretação, talvez a mais correta, né, na visão kriya yógica, para que nós possamos melhor compreender e entender o que está escrito ali na Torá e na Bíblia, porque a Torá não foi diferente da Bíblia. Hoje matam Deus, matam as pessoas por consequência do nome de Deus, e a Torá até hoje vem sendo motivo de grandes equívocos, né? Em qualquer, na maior parte dos países, né? Principalmente a Palestina. Mas vamos ver o que o autor vem nos trazer uma abordagem diferente, tá? A palavra Bíblia deriva do grego biblios, que significa livro. Assim, Bíblia significa o livro, isto é, o livro sagrado. Este livro não é só escrito em papel ou papiro. É o livro de nossas vidas, que nos foi dada por Deus. A nossa vida é um livro em branco.
e Deus tem nos dado a liberdade de escrever neste livro. Nós decidimos o que será escrito, a escolha é nossa. Quantas anotações temos coletado e anotado no livro da vida? Essas anotações são úteis. Nós não saberemos até que o livro esteja concluído. Se o livro da vida estiver cheio de amor e de consciência divina, então ele é uma Bíblia. Devemos nos esforçar para fazer com que a vida seja tão sagrada e divina quanto possível. A Bíblia consiste no Antigo e no Novo Testamento. O primeiro livro da Bíblia é o Gênesis. O último livro é o Apocalipse. Revelações, né? Gênesis significa criação. Revelação significa realização. Gênesis provém da palavra genus. Aquele que estudam biologia ou geologia sabe disso. De onde viemos? Para onde vamos? A Bíblia é o livro sobre o início e o fim. Lembrando que essas palavras do autor estão muito voltadas para questões da religião em si, né? Mas os questionamentos, eles são realmente pertinentes, certo? Que até hoje, nós buscamos, de uma certa forma, melhor entender para onde nós iremos na vida após a morte, né? O que realmente nós somos. Será que a Bíblia e a Torá, ela nos dá essa resposta? Será que ela nos dá algum insight a respeito disso? Né? Aí ele fala aqui, o rio segue o seu curso e desemboca no oceano. O oceano é o destino do rio. Mas qual é a fonte do rio? Novamente, o oceano. O oceano é a origem e lugar de descanso final do rio. Como o oceano é a origem do rio? A água do oceano evapora. Depois, essa água invisível precipita-se e se torna visível, de novo, na forma de rio. É um ciclo completo, do oceano para a nuvem, da nuvem para o rio e de volta ao oceano. A fonte real do rio é o oceano. Então, aqueles questionamentos, por olhar aqui a resposta. O rio, ele desemboca no oceano. Qual é a fonte do rio? Ele responde, é o oceano. Da mesma forma, nós somos esse rio. Nós viemos do oceano divino, que é Deus. E vamos desembocar-se no próprio oceano, que é Deus. Quando nós alcançamos a nossa autorrealização espiritual. De Deus nós viemos, e é para lá que nós retornamos, unindo a nossa consciência inferior à consciência superior, que é Deus. A Bíblia nos ajuda a redescobrir a fonte. Se você se voltar para a fonte, encontrará a origem verdadeira. Esse é o tesouro oculto dos ensinamentos da Bíblia. Os teólogos afirmam que a Bíblia foi escrita no decorrer de um longo período de tempo, várias centenas de anos, mas essa informação está errada. A Bíblia é a palavra de Deus. O homem não pode escrever a palavra de Deus, mas ela nos foi transmitida de maneira escrita. Devemos realizar o verdadeiro sentido da Bíblia ao longo desta vida. Concluir o estudo da Bíblia significa realizar o ser divino que existe entre nós. Quero também aqui esclarecer que não foi Deus que ali ditou tudo diretamente, certo? Né? A espiritualidade, que são subordinadas a espíritos superiores, e que esse subordinado a outros, como seres angelicais, engenheiros siderais e diretamente Deus. Esses espíritos, na época, utilizados de médiums naquela época, que hoje nós denominamos de médium, né, nome que em algumas escolas de crioga repugna a mediunidade. Como é que você vai querer repugnar o que é sagrado? É idiotice, é tolice. Né? Na nossa tradição cida, nós não repudiamos nada que é sagrado. Nem o Tantra, como eles também repudiam, e nem a mediunidade.
Então, naquela época, os apóstolos, né, que já tinha ali seu comprometimento kármico com Jesus, né, ali um apóstolo já ele escrevia já com Jesus ainda encarnado o que Jesus dizia, e quando ele se desencarnou, os outros demais apóstolos também começaram a escrever o que ali aprendeu para poder propagar. Então eles já recebiam ali inspiração de espíritos mais elevados que os auxiliava nos escritos até chegar isso a nós, certo? Da mesma forma, o sábio Vyasa fez lá o Bhagavad Gita, os Vedas e os Shastras através dessa mediunidade, porque o sábio Vyasa já tinha alcançado a iluminação espiritual pela Kriya Yuga. Ele era um Siddha autorrealizado. Então ele já trazia tudo aquilo do alto e apenas materializou em um pedaço de papel. Né? Tanto que hoje existe simbologia em torno disso, de que ele falava e Ganesha transcrevia no papel. Né? Aí tem uma passagem do Deuteronômio 32, 46 e 47, que ele fala o seguinte: guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra, e da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Aí o autor ele vai tentar explicar. Assim falou Moisés aos seus seguidores, revelando-lhes o caminho do desenvolvimento espiritual. As palavras dos profetas, dos mestres realizadas do Filho de Deus não são palavras vãs. A cada palavra contém uma mensagem profunda e é capaz de acender a centelha da espiritualidade nas pessoas. Basta nós vermos aí o exemplo de Siddhartha, o Buda, Lao Tse Furri, né? Aí temos Jesus, depois temos aí Sai Baba, né? Depois Satya Sai Baba, tivemos aí Babaji, Lahiri Maharaji, Shuriptesha e tantos outros que foram para a gente, para todos nós, essa luminosidade de inspiração na busca espiritual pela verdade, que é Deus. Mas essa busca não se relaciona somente a teorias, porque nenhum livro, seja ele qual for, Bíblia, Torá, Bhagavad Gita, Shiva Sutra e etc., esses livros não trará a iluminação a você, é certo? Mas os inspirará a obter não só o desenvolvimento da intelectualidade, mas lhes inspirará a buscar meios ou mecanismos, sendo a Kriya Yoga e a sua meditação uma delas, para se alcançar a esse mister, né, que é aí Savikalpa Samadhi, Nirvikalpa Samadhi. Aí, no Timóteo 2, versículo 3, item 16 e 17, ele fala o seguinte: todas as escrituras é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra, para toda boa obra, né? Aí o autor fala: a respiração indica a presença de vida e é o elo entre o corpo e a alma. Da mesma forma, as escrituras são os manuais da vida. Elas estabelecem o elo entre o homem e Deus. A respiração dá força às pessoas, permitindo-lhes viver de maneira espiritual, justa, consciente de Deus e divina. As escrituras regulam a disciplina, a vida humana. A palavra escrita é Shastra em sânscrito, que significa ordem, um comando para que as pessoas sigam vidas disciplinadas e percorram o caminho da realização e do cultivo da alma. Escrituras iluminam o intelecto. Por meio das escrituras, dos livros sagrados, o intelecto é purificado e preparado para perceber a presença da alma que habita interiormente. Né? Então,
o estudo aprofundado de obras espirituais, como aqui a Torá, a Bíblia e outras obras complementares, nos proporciona não só o desenvolvimento intelectual, mas também o discernimento para nós sabermos o que é certo e errado, né? E nos indica que aquele caminho que a gente vai trilhar exige da gente uma certa disciplina. E nessa disciplina existe todo um processo, como renúncia, como sacrifício, estudo, devoção a Deus, que é o Bhakta, e tantos outros fatores, né? Então, é a prática que nos ilumina, mas o estudo nos intelectualiza e nos proporciona a discernir com o uso da sabedoria, certo? Algum comentário que vocês queiram fazer? Há muitas religiões, muitos meios de se alcançar Deus. Há inúmeras escrituras, todas são santas, divinas e sagradas. Os aspirantes espirituais leem os Vedas, os Upanishads, o Bhagavad Gita, os Brahma Sutras de Vyasa, a Yoga Sutra de Patanjali, o Bhakti Sutra de Narada e livros sobre Yoga e Vedanta. Também leem a Torá, a Bíblia, o Corão, os livros sagrados do budismo, a exemplo de Dharmapada Guru Granth Sahib, do sikhismo. Não sei se vocês estão escutando barulho lá fora, mas pessoas que moram vizinho não têm respeito um pelo outro. Acham que moram sozinhos e tem jeito de fazer barulho, né? Todos estes livros sagrados constituem monumentos do conhecimento espiritual. São manuais para a prática espiritual, revelando as instruções e os ensinamentos dos mestres realizados, santos, sábios e profetas, os quais conduzem os devotos sinceros à verdade. Nós, como aspirantes espirituais, nós recebemos aí o título de buscadores espirituais. Mas esse título, ele vai até onde nós alcançamos a nossa libertação espiritual. Mas eu diria que ainda somos buscadores espirituais. E como buscadores espirituais, ele está dizendo buscadores. Nós temos que buscar, nós temos que encontrar conhecimentos que nos proporcione a termos insights e ali nós estarmos ligados ao plano divino e esse plano divino, através de seus trabalhadores, nos guiar a meios ou técnicas divinas para alcançarmos esse estado de liberação espiritual, certo? Então ele deu exemplo aqui de alguns livros, obras sagradas, que nos proporcionam isso, né? Que ele citou aqui os Vedas, os Upanishads, a Gita, os Brahma Sutras, Shiva Sutra, né? O Bhakti Sutra, né? E outros, que realmente nos inspira a isso. Mas, infelizmente, pessoas ainda se ficam afeiçoadas só em uma obra. Ah, vou ficar só no Evangelho, você ficou habitolado no Evangelho. Ah, vou ficar só na Gita, e você ficou habitolado na Gita. Não conseguiu ter discernimento através de outras obras espiritualistas, né, ou espirituais. E acabamos que pegamos uma obra de um autor, esse autor cria lá o Bhagavad Gita, mas é um cara que gosta de fantasiar, é um cara que vive sobre ilusão, é uma pessoa que vive sobre ainda os estigmas do pecado, né? Sobre o melindre, o ódio, raiva e tantas coisas, e criou a Gita, sem nenhuma autoridade moral para poder realizar ali as escrituras, uma escrita, né, de um livro sagrado. E acaba que nós compramos esse livro, lemos esse livro e propagamos aquelas informações totalmente deturpadas, né? Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós formos comprar uma obra sem antes conhecer a procedência do autor.
Então, como buscadores espirituais, nós também devemos ter discernimento, né, no que nós vamos estudar, no que nós vamos ler, e absorver o suficiente para nos inspirar, para nos guiar a darmos saltos maiores, né, na jornada espiritual. Aqueles que querem levar uma vida de disciplina e autocontrole, olha só, aqueles que querem levar uma vida de disciplina e autocontrole, que querem perceber a verdade, cultivar a consciência da alma interiormente e, por fim, alcançar a realização de Deus, devem ler todas as escrituras, certo? No meu ponto de vista, eu até concordo com o autor, mas não obrigatoriamente devemos ler tudo, porque ele mesmo fala que o livro, seja ele qual for, não nos faculta a iluminação espiritual, certo? Então, eu recomendo que você leia, né? Que nem leia, que estude, mas que estude acreditando que ali apenas o intelecto se desenvolverá, mas não a intuição genuína, porque a intuição genuína desenvolve através da prática da Kriya e da meditação Kriya Yoga, certo? Então, estude para ter uma consciência mais universalista, né? Explore vastos campos de conhecimentos espirituais, sabendo trazer o suficiente para si, certo? Que vai lhe auxiliar ali, que vai lhe somar na sua busca espiritual. Todavia, ler não é o bastante. Mesmo que se leia uma biblioteca inteira, não haverá realização. Se você espremer um livro de geografia que descreve os oceanos do globo, né, terrestre, não conseguirá sequer uma única gota de água. Ler o cardápio de um restaurante aguça o apetite, mas não mata a fome. Ao ler as escrituras sagradas, cria-se desejo e anseio pela verdade e realização. Porém, 4 pessoas são necessárias para a correta compreensão das escrituras sagradas. Aí eu dou 2 pontos: leitura, entendimento, prática e percepção, que por fim conduzem à realização. Aliás, repetindo, porém, 4 passos são necessários para a correta compreensão das escrituras sagradas. A leitura, né? Isso é você ler, entender o que você está lendo, né? Entender o sentido daquela frase ou daquele parágrafo, né? Você está buscar entender, compreender, mergulhar no cerne daquilo. Eu lembro que Chico Teshwa, ele quando ia ler a Gita para os seus discípulos, ele dava um trechozinho, aí depois pedia para os alunos fechar os olhos, meditar naquele trecho, isso é, mergulhar profundamente naquele trecho da Gita, por alguns minutos, e pede para abrir os olhos, e ali eles planarem o que ali entenderam daquele trecho. Prática. Talvez essa seja mais difícil, a prática, né? Essa é mais difícil porque nós vivemos numa cultura, no Ocidente, que a devoção à preguiça e a velha desculpa, né, de que está cansado, de que não tem tempo, eu estou cansado, eu vou dormir, vou me deitar. Você já dorme demais. Por séculos, milênios, você dormiu. Por séculos e milênios, você atrasou a sua evolução. Então a prática se torna mais difícil porque nós vivemos numa zona de conforto, né? É por isso que até hoje ninguém aprendeu a amar, a não ser aqueles que alcançaram o Samadhi. É por isso que até hoje os religiosos nunca vivenciaram o que Jesus ensinava. Acharam melhor viver sobre
a hipocrisia e poder ali ficar só propagando palavras. Mas a vivência, amar o próximo como a si mesmo, apenas ficou na palavra. Então, ninguém compreendeu de forma nenhuma ali o Evangelho de Jesus. E até hoje, preferiram ficar, preferiram permanecer em teoria. Né? Então, a essência desse livro é justamente nós podermos compreender que não existe somente a teoria sem a prática. E que não existe a prática sem a teoria. As duas estão ligadas. O Kriya Yogi que só estuda, ele nada realiza. O Kriya Yogi que só pratica, ele realiza. Mas não conseguirá obter o entendimento, não conseguirá adentrar-se em campos mais acásticos, porque ali está vazio de conhecimento. Né? E percepção. Perceber Deus é impossível se não haver o conhecimento e a prática, que por fim conduzem à realização. As Escrituras contêm verdades espirituais secretas e ocultas, que oferecem uma profunda mensagem para a vida. Cada palavra da Escritura pode mudar a sua vida, caso você pratique seus ensinamentos. Olha só, gente. Cada palavra da Escritura pode mudar a sua vida, caso você pratique seus ensinamentos. Um tema que eu acho muito complexo tocar, porque muitas pessoas falam o nome chamado desenvolvimento moral. Esse nome desenvolvimento moral, você tem que ser uma pessoa moral. Você tem que ter ali uma questão moral para poder realizar isso, fazer aquilo. Né? Mas o que seria essa questão moral? Porque a questão moral ficou. A questão moral, ela tem início e tem fim. Ah, mas não tem fim não, porque é para sempre o desenvolvimento. Não, não, ele tem fim. Você tem o início. Você aprende o que é certo e errado. Aprende a discernir. Aprende a obter sabedoria através do conhecimento da leitura. Aprende a se aprofundar mais através do estudo profundo. E muito mais ainda através do estudo e da pesquisa. Então você começa a obter conhecimentos que lhe facultam a frear os seus impulsos primitivos, os seus impulsos primários. E saber que aquilo é errado, que aquilo ali é crime, que aquilo é bom, que aquilo é correto. Você aprendeu. Mas você se afeiçoou àquilo. Ficou em teorias e em esforços mínimos, o que te faz fracassar em cada encarnação. Aí é necessário que reencarne novamente, com risco de 90% de fracassar novamente. E a ideia da Kriya Yoga é não haver mais reencarnação, romper esse ciclo. A Kriya Yoga nos convida ao trabalho da autorrealização divina, de alcançar a consciência cósmica divina. Se não houver isso, não funciona. Mas se você quer ser um homem de moral, então se contente aí com as suas limitações, com as suas provações, com as suas expiações, porque vai estar presente de mãos dadas com o sofrimento, a dor, né? E nisso aí, demais outras fraquezas morais que se vão se guardando e se ampliando em cada existência, porque ficou ali naquela zona de conforto. Então a questão moral, ela tem uma certa função positiva até aquele dado momento. A partir dali, você tem que estar pronto para outros passos maiores, que é onde ali Deus lhe convida, lhe revelando essas técnicas divinas da Kriya Yoga. Porque, segundo Babaji, a Kriya Yoga vai ser o futuro da raça humana. Né? Mas eu diria que, pelo que nós vimos hoje, talvez pouquíssimo teriam acesso à Kriya. E os que estão tendo acesso à Kriya, mas que ficou limitado a transformar a Kriya Yoga em religião, porque hoje ali muitas instituições, que eu não citarei nome, chamariam a Kriya Yoga de religião, como se fosse uma religião católica, evangélica, protestante, presbiteriana, budista, hinduísta, etc. E a Kriya Yoga não tem nada a relação com essas coisas. Né? A Kriya Yoga está muito mais além disso.
A Kali Yuga ela não nos conecta com como é que eu chamo? A Kali Yuga não nos conecta com coisas menores, mas com algo maior que é Deus. E nós nos contentamos com paliativos. É por isso o sofrimento, é a dor e a angústia. Mas a Kali Yuga nos promove a transcendência de algo maior, de você ser o único em si mesmo o canal que liga diretamente a Deus pela sua autorrealização, tá bom? Então a questão moral ela tem início e tem ali um final. Agora cabe você transcender aquilo. Mas para isso tem que desapegar, tem que trabalhar suas crenças, né? Colocar de lado ou jogar fora alguns velhos padrões de conhecimento que você tomou como verdade, né? Que acha que a verdade está limitada em um ponto ali, enquanto que a verdade ela é universal, tá certo? Na maioria das vezes, lições místicas e parábolas não são de simples compreensão. Entender verdadeiramente os livros sagrados só é possível pela meditação profunda e pela meticulosa orientação de um mestre realizado. O que me vai lembrar de alguns estudos que eu já fiz, que quando Jesus falava a multidão em parábolas, outras vezes diretamente, e alguns discípulos chegavam para Jesus e diziam assim, bem baixinho, Senhor, o que tu quiseste dizer com isso? Né? Aí Jesus olhava para ele, como se fossem crianças, de 2 anos de idade, que não entendeu nada do que ele disse. Porque ele falava sobre o autossalvamento que você pode obter de si, através do amor, da fraternidade, da coragem, da compaixão e tantos outros. Né? As parábolas, ela nos proporciona a refletir, a colocar o atributo da inteligência em prática. É por isso que o mestre autorrealizado hoje, numa época moderna, ele tem ali uma grande, imensa dificuldade de poder ali dialogar com seus alunos ou discípulos. Às vezes, ele tem que estudar em silêncio ou escutar os seus alunos ou discípulos para poder trabalhar psicologicamente como vai ali se reportar aquele indivíduo. Aí eu lembro que Buda tirou um dia para receber ali várias pessoas e Ananda, o seu discípulo e membro da sua família biológica, estava ali do lado dele. E um chegou para Buda e disse, mestre, Deus existe? Aí Buda disse, sim, ele existe. Ele saiu e viu outro, mestre, Deus existe? Buda disse, não, ele não existe. Viu outro, mestre, Deus existe? Ele disse, não, não existe. Outro veio, mestre, Deus existe? Ele disse, sim, existe. Ananda ficou confuso. Depois de tudo ali, de ter atendido várias pessoas, ele chegou para ele e disse, mestre, eu estou confuso, eu não entendi nada. Por que para alguns o senhor disse que Deus existe e para outros Deus não existe? Buda disse apenas, quem era ele para agredir a crença daquele outro? Aquele que eu disse que Deus não existia, porque ele é ateu, ele não acredita em Deus. Por mais que eu fale sobre Deus, meditação, amor, sabedoria, ele não vai nunca acreditar, porque é uma ideia fixa dele. Mas aquele que alcança, que acredita em Deus, ele está mais perceptível a receber ali todas as orientações divinas para a sua autorrealização. E assim é o mestre. Ele prefere se comunicar menos com seus discípulos, com seus alunos, porque ele vai ter que se esforçar, porque ele estava lá embaixo, de início, quando ele era apenas aluno. Hoje ele está no topo da montanha. E para ele descer até aqui é um esforço excomunal. Porque aqui lá em cima vai acontecer vários fatores ele tentar se comunicar com o discípulo ou o aluno que está aqui embaixo. Muitos problemas podem acontecer. Dúvidas, descrença nos seus ensinamentos,
sentimentos mal intencionados, emoções mal intencionadas, vários fatores. Então, ele tem que descer lá do topo para se igualar ao nível. E ele não gosta, ele detesta se comunicar verbalmente. Porque, como ele já está no patamar mais evoluído, o seu diálogo é apenas mental, telepaticamente, vibratoriamente, energeticamente. O mestre autorrealizado, quando um se encontra com o outro, vocês nunca irão escutar eles falarem verbalmente. Estão em silêncio. Que tolice é essa? Por que eles não falam nada? Por quê? Porque já estão conversando mentalmente. Você entender o mestre autorrealizado, um guru, não é fácil. É mais complexo do que uma prova de matemática de nível hard, muito superior. Você nunca vai conseguir jamais entender a mentalidade de um mestre autorrealizado. Mas ele compreende a sua, que está no patamar ainda muito inferior. E é por isso que muitos alunos, discípulos, né, não os devotos, os discípulos ainda, se irritam com seu mestre, com seu guru, porque não entendem, não compreendem as suas palavras verbais que ele tanto se esforça para estar no seu nível de entendimento, certo? Depois que Jesus era pouco compreendido, né? Mas ali entre os seus seguidores existia uma mulher com uma clareza imensa que veio da lama, que exercia o meretrício, Miriam de Migdol, que é Maria Madalena. Depois da morte de Jesus, não se fala isso na Bíblia porque é machista, ela ensinava os discípulos apóstolos de Jesus tudo aquilo que eles não compreendiam nada do que Jesus ensinou. E mesmo assim, eles todos o traíram, abandonando ela quando ela pegou a lepra. Né? Ainda teve um outro que surgiu com uma capacidade imensa, que quando se aflorou, até mesmo os seus discípulos tiveram inveja dele. Um homem com a mente aguçada e clara, que nós conhecemos hoje como Paulo de Tarso. Que quando ele cegou-se, e pediu para Deus pediu para Ananias, Jesus pediu para Ananias curá-lo, Ananias renegou-se, porque Jesus disse: "Esse é meu vaso precioso". Ali a inveja teve presente. Ele curou porque Jesus pediu, tinha que curar, mas ele foi contra o mau gosto dele, né? E curou ali, tirando as escamas que cegavam aquele futuro apóstolo. E nas eleições para o 12º apóstolo, né, se reuniram todos os apóstolos e Paulo de Tarso estava ali. Mas nenhum escolheu ele, porque se achava inferior e a inveja ali permanecia. Então são coisas que na Bíblia não se conta, mas para nós estudiosos e pesquisadores, isso para a gente é muito claro. Exclusivamente tem obras que já falam sobre isso, certo? Então compreender a mente daqueles que estão lá em cima não é fácil, certo? Aí ele continua. A maioria das escrituras é escrita em línguas antigas. Por exemplo, os livros sagrados da Índia são escritos em sânscrito, né? Mas também temos em Pali, em Tamil, em Hindi e muitas outras. Eu estou aqui me referindo às escrituras sagradas, tá certo? De acordo com a província, porque na Índia é cheio de província. De acordo com a sua província, aquela escritura vai ter ali aquele dialeto, né, ou língua, se possam chamar. A Bíblia Sagrada originalmente foi escrita em hebraico e posteriormente traduzida para o grego e o latim. Dhammapada em Pali e o Corão em árabe. Muita gente tem traduzido as escrituras para outros idiomas, notadamente para o inglês.
Algumas das pessoas que fizeram as traduções não meditaram, nem fizeram nenhum tipo de prática espiritual e, portanto, não possuíam a imprescindível visão interior, a introspecção ou a intuição para compreender o significado profundo dos textos. Uma tradução ou explicação acadêmica das escrituras sagradas só traz mais confusão e mal entendimento. A verdade não pode ser percebida pela mente ou pelo intelecto. A verdade é transcendental. Eu já tinha estudado mais de mais de 8 Bhagavad Gita na época na Índia. Todos traziam ali a essência de acordo com as suas fantasias, de acordo com as suas crenças, de acordo com as suas religiões. E eu ali não entendia, porque se a Gita ela era de cunho universal, porque quem produziu ali a Gita era um homem atualizado. Mas as pessoas baseavam essa ignorância traduzindo daquela forma, tirando toda a essência. Aí foi quando eu conheci o Bhagavad Gita, criado, não feito, criado por Yogananda, que é o Deus fala com Arjuna, o Bhagavad Gita, né? O 1 e o 2. Eu peguei esses livros que eu tinha da Gita, eu joguei tudo no lixo. Yogananda resgatou profundamente, verdadeiramente, de uma forma muito perfeita, toda a essência da Gita. A essência do Bhagavad Gita é a Kriya Yoga, assim como também o Sutra de Patanjali, os Vedas, os Shastras, os Shiva Sutras, são também a essência da Kriya Yoga, que ao longo dos anos foram aí se deturpando, né, por vários tradutores que não alcançaram nenhum grau de autorrealização espiritual. O sânscrito é uma língua antiga, clássica e de difícil compreensão. Para que seja entendido o seu verdadeiro significado, é preciso que haja um profundo conhecimento da gramática, do significado das palavras, de suas raízes, derivações etimológicas e assim por diante. Cada palavra em sânscrito tem múltiplas acepções. O significado apropriado de uma palavra depende do contexto em que ela se encontra. Mas, em qualquer língua, a interpretação verdadeira, metafórica e mais profunda é imprescindível para se compreender seu real significado. Né? Eu entrei em uma determinada religião. Me deram lá a Bíblia, o Alcorão, o Dhammapada do budista, né? Me deram o Tao Te Ching de Lao Tse. Aí eu participo de uma associação que estuda esse livro. Então eu vou aprender a interpretar aquela escritura de acordo com o que eu estou aprendendo com aquele que está buscando fazer me compreender, baseado ou na sua sabedoria ou na sua ignorância. Mas eu não devo, com busca do espiritual, abraçar ali a visão dele, porque eu tenho que ter a minha própria visão a respeito do conhecimento. Ele está me passando apenas um dique, uma intuição, para que eu possa me aprofundar através de estudos, pesquisas e reflexões em torno daquela escritura. Caso contrário, eu teria ali uma visão bem ortodoxa e serei um exímio propagador da não essência daquela escritura, certo? A leitura fornece valiosas informações, mas a informação em si não resulta no conhecimento completo, que é apenas o começo. A sabedoria é o fim. A sabedoria não pode ser percebida por meio dos 5 órgãos, dos sentidos ou da mente. Pela prática regular da espiritualidade e meditação, os buscadores espirituais podem transformar conhecimento em sabedoria. Pela transformação interior, você poderá perceber, conceber e realizar a verdade.
Lembrando que sabedoria não é esperteza. Você ser esperto é uma coisa, ser sábio é completamente diferente. É como ler e entender, são completamente diferentes. Se você leu aquilo, obteve discernimento, do discernimento você teve a prática, da prática surge a sabedoria. É igual à humildade. A humildade não surge só porque você quer que você seja humilde, ou que fulano ou ciclano seja humilde. Não. A verdade não funciona dessa forma. Ela é bem mais complexa. Ela é bem mais difícil para uma mente ainda muito pequena, certo? Então é necessário que nós tenhamos ali discernimento, pelo menos no mínimo, para podermos compreender o que está escrito ali, baseada numa perspectiva mais universal, espiritual, não religiosa. Aí no Kata Upanishad 1, versículo 2 e 23, fala o seguinte: a autorrealização não pode ser alcançada por meio de discursos, ou pelo intelecto, ou mesmo através de muita instrução. Somente pela autodisciplina e pela meditação a verdade poderá ser percebida. O que me lembra ali Siddhartha Gautama, Mahavata Babaji, que as suas histórias são bem semelhantes. Babaji, como criança, foi sequestrado e escravizado. Mas o seu senhor, vendo que aquela criança não era uma criança comum, que era muito sábio, inteligente, deu a carta de alforria. E ele, como morador de rua, começou a buscar ali conhecimentos, porque ele sentia no ímã que a sua missão não era ser um homem comum. Galto era um príncipe, tinha tudo à sua disposição. Não estava ali contente com aquilo. Da mesma forma, era também Mahavir, né? Que o sonho do pai dele é que ele fosse um gladiador exímio. Ele, por ser grande, forte, bonito, mas era muito doce, ele percebia que ali não era o seu local. E esses três, esses dois, Buda e Mahavira, abandonaram a riqueza para alcançar a iluminação espiritual. E, ao longo do tempo, eles procuraram vários sábios intelectuais, tiveram exímio intelecto, ensinaram, pregaram em palácios, da mesma forma foi Babaji também, até encontrar ali Buda, a respiração secreta, que era Kriya Yoga na época, e Babaji ele tem encontrado os seus dois gurus que ali deram Diksha Kriya, ou a iniciação em Kriya, né? Que no caso o primeiro foi o Siddha Boga, o Bhoganatha, que ali iniciou ele durante anos em renúncia, sacrifício, né? Em tudo. E disse que, olha, eu já lhe ensinei tudo. Já tinha passado vários anos com ele, e Babaji já estava quase no ápice da iluminação espiritual. Já estava transmutando o Savikalpa. Ele disse, agora procure o sábio Agastya para lhe finalizar o seu conhecimento. Aí foi quando Babaji foi atrás desse guru e que ali ensinou o restante dos seus ensinamentos. Né? É toda uma história que talvez um dia a gente comente sobre isso. É uma história muito bonita, a história de Babaji. Certo? Aí ele continua. O âmago da verdade é percebido no transcorrer do tempo. Por meio da leitura das escrituras, pela prática da meditação e pela companhia de um mestre realizado. A Bíblia, que é um monumental tratado espiritual, contém os ensinamentos de grandes mestres como Moisés e Jesus, e encerra muitos segredos metafóricos. Moisés no Antigo Testamento, né, e Jesus no Novo. Pelo poder da meditação profunda, o real significado das escrituras é revelado. Vamos dar aqui um exemplo. Você pega ali um trecho que você acha complexo da Bíblia, você começa a ler.
você sente dificuldade de interpretação. Por quê? Porque você não está vendo dimensões ou subdimensões naquela escritura que você está tentando ler. Mas depois você começa a meditar. Passa 6 meses, 8 meses, um ano. Já alcançou um certo grau espiritual e vai ler novamente aquela mesma frase que você nem mesmo conseguia abrir a boca para explicar. E você vê ali diversas dimensões e você desvela várias formas de explicar aquilo de uma forma muito clara, consciente e intuitiva. Você vai ver como é diferente entre aquele que não pratica meditação, que não pratica yoga, que não é um devoto, para aquele que é um Kriya Yogi genuíno. A diferença entre eles terem a compreensão, porque aquele não consegue ver uma dimensão além do seu nariz, e aquele outro vê um leque de dimensões para interpretar pequenos ou grandes textos, complexo ou fácil. A verdade da Bíblia Sagrada, no Velho e no Novo Testamento, é a mesma que a dos Vedas, ou Vedas, dos Upanishads e do Bhagavad Gita. A verdade é única. No entanto, nossa percepção varia de acordo com o nosso grau de evolução. Entendeu aí? Se você pega uma pessoa que é ignorante, que não sabe nem ler nem escrever, uma outra pessoa que está começando a ler e escrever, uma pessoa que já sabe ler e escrever, um intelectual e um outro homem realizado. Você vai perceber que aquele não consegue, porque não sabe ler e escrever. O segundo fica ainda matutando, tenta se arriscar, mas aquele outro se arrisca, mas não traz a essência. O outro, que é intelectualizado, ele, ele busca dar diversas formas de explicação, mas somente esse que consegue ver uma diversidade de dimensões baseadas na verdade única do espírito, certo? Os outros não. Muitos caminhos conduzem à realização divina, verdade. Muitos caminhos conduzem à realização divina. Nós, na Índia, comparamos os caminhos espirituais como uma árvore. A árvore contém vários galhos, o tronco é a sua raiz. Então, cada galho, cada folha, cada semente representa um caminho espiritual no mundo todo, que todos levam à autorrealização, mas requerem muitas encarnações, porque há fracassos em cima de fracasso. Há fracasso em cima de fracasso. Às vezes Deus lhe proporciona a se deparar com um mestre autorrealizado, mas você o compara igual a você, pelo fato de ele usar roupas muito simples, pelo fato de seu linguajar não ser aquele que fala bem lentamente, bem maciamente, que para falar uma frase dura 3 horas. Às vezes ele pode ser seu vizinho, o seu amigo, alguém que você se depara na rua, que você possa até rejeitá-lo, mas é um cara que está na mesma patamar de Buda, de Babaji, de Lahiri Mahachaya. Mas as suas percepções são tão pequenininhas e frágeis que lhe impede de reconhecer o mestre autorrealizado. Aí fica difícil. Mas existe um galho que está apontado para o céu. Cada árvore vai ter um galho sempre apontado para o céu. Que nós dizemos que aquele galho é a Kriya Yoga. Porque na Kriya Yoga, numa só existência, em uma só existência, você pode alcançar a iluminação espiritual. Uma existência não é um dia, uma semana ou mês. Imagina 12 meses com vários dias. Se você não alcançou, porque você é uma pessoa totalmente preguiçosa, acomodado. O seu olhar está mais para as questões materiais.
as ilusões, as suas fantasias, a sua necessidade. E Deus ficou em último plano. Mas você diz, ah, não, eu vou para a religião. Como se a religião fosse lhe reconectar com Deus. Não se engane, isso não vai funcionar, certo? Intelecto só vai te ligar com o teu discernimento e a tua condição moral. Né? Vai lhe auxiliar a ser uma pessoa melhor, mas iluminada não vai. A história revela que nenhuma religião no mundo iluminou uma pessoa. Mas a Kriya Yoga, milhões de provas, milhões e milhões de provas, que muitas mulheres e homens alcançaram a realização espiritual. Nunca vi um reiki iluminar uma pessoa. Nunca vi uma chakra-terapia, uma ventosa, uma massoterapia iluminar pessoas. Eu nunca vi, não. E não tem nem perigo. Os chamados mestres que nós temos por aí, de que eu não sei, mas mestre para nós é uma pessoa autorrealizada. Então, aquele galho, se você for um aluno disciplinado, você em uma vida alcança. Independentemente se você possa ter bons karmas, muito bom karma, ou poucos bons karmas. Você transcende os karmas negativos. Você queima seus karmas negativos. E por mais que você alcançou a iluminação e há ainda alguns resquícios, não se preocupe. Você pode queimar esses karmas em um outro planeta mais superior, ou você pode optar por voltar novamente aqui, que além de queimar esses pequenos karmas inferiores, você vem auxiliar como uma espécie de avatar ou de mensageiro divino para auxiliar outros no crescimento espiritual, certo? Muitos caminhos conduzem à realização divina. A prática da meditação, em especial a técnica chamada Kriya Yoga, é a via comum que pode ser usada para que possamos compreender os ensinamentos de todas as religiões. A meditação permite o discernimento, a percepção interior e a correta compreensão da mensagem essencial do judaísmo, islamismo, budismo, hinduísmo e cristianismo. Assim como em qualquer assunto técnico, as escrituras possuem dois aspectos, teórico e prático. O aspecto histórico consiste em elaboração filosófica que levam a uma melhor compreensão dos assuntos, enquanto o aspecto prático conduz à percepção, experiência e conhecimento de Deus. Um antigo texto yogi, escrito pelo grande mestre Yogendra Svatmaran, diz: não é possível alcançar a perfeição através das leituras, das escrituras. Repetindo, não é possível alcançar a perfeição através da leitura das escrituras sagradas, mas pela prática da Kriya Yoga é possível realizar a verdade e alcançar a perfeição. Sem prática, como seria possível o êxito? Isso está no livro Hatha Yoga Pradipika, 1, versículo 65. Ok? Aí, último parágrafo dessa noite. A teoria se faz necessária, mas a prática é mais importante do que a teoria. Um grande mestre espiritual da Índia do século XIX, Sri Ramakrishna Paramahansa, era completamente iletrado, isso é, analfabeto. Porém, em razão da profundidade de sua prática espiritual, que ele era devota da mãe Kali, ele alcançou completa união com Deus. Tudo que ele ensinava era a essência dos Vedas, da Gita, da Bíblia e do Corão. Ramakrishna, na época, ele, por mais que ele seja letrado, uma época difícil, mas ele vivia ali em uma comunidade, mas sua casa era muito presencial com a natureza. Ele não cansava de forma nenhuma
de cantar louvores mântricos a deusa Kali, a mãe divina, que ele era devoto. Quase instante ele fazia isso. E dizia: aquele homem é louco, aquele homem nada faz. Então ele botou-se o apelido como o louco de Deus. Ramakrishna era o louco de Deus. E chegou uma época que ali o seu tio cuidava dele e o impedia de sair de casa, porque achava que ele era um esperto demente. Mas ao mesmo tempo sabia que ele era um homem divino. E naquela época tinham os chamados casamentos arranjados, né? E ele ia arranjar uma esposa para Ramakrishna. E acabou que ele casou-se contra a vontade dele, mas ele a respeitava como uma deusa, a sua esposa, e a sua esposa era devota a ele. Apesar de um dia ter se chateado, ter saído de casa, voltado para a casa dos pais, né? Por algumas questões pessoais que não irei comentar aqui. Mas um dia Ramakrishna decidiu, olha só, Ramakrishna decidiu um dia fugir da visão do seu tio e foi para os bosques. Não sabia mais o caminho de volta, ele ficou lá. E depois de 2 dias sumido, ele se depara com um homem meditando à luz de uma fogueira. Era um Kriya Yogi. Ele perguntou ao homem o que ele estava fazendo, já que o homem estava em êxtase. E ele pediu que o homem ensinasse a ele a meditação. E o homem ensinou a meditação Kriya. Mas dizia: esse cara aí vai fracassar, como os outros demais fracassaram. Só que ele não percebeu que no mesmo dia que ele aprendeu a meditação Kriya, Ramakrishna entrou em êxtase depois de 3 horas, ficando ali 5 dias em transe profundo de Samadhi. E o homem ficou perpétuo. Como é que ele conseguiu aquilo, já que ele passou anos e anos de sua vida para chegar a essa condição? E nisso, os familiares de Ramakrishna já o procuravam, né, pelos bosques, até que encontraram o homem. E quiseram despertar Ramakrishna, mas o homem não deixou. Ele disse: se você despertá-lo, ele pode morrer. E realmente você não pode despertar uma pessoa em Samadhi abruptamente. Certo? Então, esperou Ramakrishna, depois de quase uma semana ou 2 semanas, despertar e levar para casa. Né? Uma história bonita. Você vai ver, tem um vídeo no YouTube que trata da vida de Ramakrishna. Está em preto e branco e ele é legendado, tá certo? Se você quer ver um filme muito bonito, vá lá, coloque lá filme, né, Ramakrishna, que vai aparecer lá, são 3 horas de filme, tá em preto e branco, tá bom? Então, nós iniciamos hoje o livro A Torá, a Bíblia e a Kriya Yoga, que estaremos fazendo ali um sábado e domingo, ou talvez um sábado, ou talvez um domingo, depende do meu compromisso que eu tenho também. A gente vai estar realizando esse livro. É o primeiro vídeo que nós estamos fazendo gravado de estudo, gratuito, para ser colocado no YouTube, que a NVD Itamar vai estar aí colocando, disponível para outras pessoas, tá certo? Nós realizamos também iniciações em Kriya Yoga da tradição dos 18 Siddha, a mesma de Babaji, a mesma de Lahiri Mahachaya, a mesma de Patanam Bhattacharya, que é nosso Paranguru, sem nenhuma modificação das técnicas. Usamos as técnicas e métodos tradicionais de iniciação que Lahiri Mahachaya utilizava, também Babaji também realizava, certo? Então, seja bem-vindo aos nossos estudos. A gente vai estar sempre notificando quando vai ser o próximo estudo, se vai ser um sábado, se vai ser um domingo. A gente vai estar aí à disposição, tá bom? Algum comentário que vocês queiram fazer? Então, gente, tenham uma ótima noite. Amanhã de manhã temos estudo, tá certo? Com a Shantimar, que mais é um estudo fechado, né? Só para o segundo nível. E no terceiro estudo vai ser aberto ao público, que é o Sutra de Patanjali, ok? Namastê.